passado sobre as origens e tentando olhar um pouco para um processo que vai, um processo dentro do universo mítico da criação, que vai de caos a cosmos. A oposição entre esses dois conceitos é o que estava no horizonte da nossa conversa passada. E aí nós começamos a falar um pouco, né, da concepção de caos, e que, numa perspectiva filosófica grega, o caos ele não é uma desordem, uma bagunça, como a gente muitas vezes gosta de dizer, isto aqui está um caos. Mas ele é um meio de sinalizar, né, com linguagem, com uma imagem, um momento em que tudo está indissociado, em que eu vejo tudo junto, em que não há diferenciação entre as coisas. Então, o caos ele se refere ao momento da criação em que não há a distinção entre as coisas. Então, claro, de certa maneira, tudo o que há está confuso, está confundido, está fundido, melhor dizendo. É como se eu não fosse possível capturar no caos o que é uma coisa e o que é outra. Alguém quer falar? Eu ouvi uma voz aí. É sua, Tereza? Ou foi só um lapso de microfone? Bom, voltando. Então, o caos é este momento em que as coisas estão todas fundidas, ou seja, ele é um processo de indiferenciação de tudo. Tudo, eu não consigo perceber nada, porque tudo está confundido. Isso ficou claro para vocês lá, esse processo? Ora, se eu não consigo diferenciar uma coisa de outra, não há possibilidade do conhecimento. Porque o ato de conhecer, ele se realiza por um processo de definição das coisas, ou seja, de diferenciação entre o isto e o aquilo. À medida em que eu identifico algo, eu conheço os seus limites. Eu percebo, opa, aqui começa e aqui termina isso. E este é um processo no campo do conhecimento que o mito relata no universo mítico. Estão entendendo que há uma reciprocidade ou um espelhamento entre o que acontece no mundo exterior e o que acontece dentro do meu pensamento? Por exemplo, os estudiosos da psicologia infantil, eles vão dizer que há um momento muito curioso no processo de formação da psicologia da criança, que é o processo em que ela reconhece que entre ela e o mundo tem uma cisão, que o mundo não é ela, e que ela não é o mundo, e que ela é uma coisa diferente do mundo, que é quando a criança, isso é muito cedo que acontece, ela faz uma distinção entre o eu e o tu. Ela tem uma clareza. Vocês já viram criança? Esse é um processo demorado. Criança vê um brinquedo, ela fala, é meu. Tudo é dela. O mundo é dela. Tudo foi feito para ela. Ela aparece uma criança perto com um brinquedo, ela fala, é meu, vai lá e pega. Ou seja, o que ela deseja é dela. A compreensão do meu e do seu demora. É um processo lento. Então, no mito, isso também é um processo de diferenciação entre as coisas. Então, o caos... Então, veja, como diz lá a teogonia, luz, clareza, forma, água, céu, noite, nada disso existia. Tudo está dentro de caos. Veja, se eu não consigo perceber o que é dia, o que é noite, o que é escuridão, do que é forma, do que é aquilo, do que é isso, do que é água, do que é terra, eu não consigo conhecer nada, está tudo misturado. Isso está claro para vocês, né? Estou me repetindo já.
Então, há um momento em que as coisas começam a se diferenciar. É quando se dá início à criação. E o primeiro movimento que nós vimos, forte, é que de dentro de caos, por um processo de dissociação, algumas coisas vão se revelando como distintas. E dentre essas coisas, nós percebemos ali, naquela imagem, uns 5 elementos, 5 ou 6 elementos. Uns são de natureza, vamos dizer assim, das sombras, que está no reino de Nix, né, da noite, a deusa da noite. Nix, Érebo, são coisas que vão pertencer a esse processo. E uma outra coisa, com um pouco mais de clareza, que nós vimos, é Gaia. E Gaia, como eu disse a vocês, é a Terra, no sentido mítico, e quando a gente fala no sentido mítico, ela é mais do que a Terra física, ela é o princípio de geração de tudo aquilo que existe, ou seja, é aquilo que dá sustentação para que as coisas existam, é aquilo que dá chão para a existência das coisas, é aquilo que oferece um suporte, mas ela é, ao mesmo tempo, o útero dessas coisas, o lugar de onde elas podem nascer. Ela é um universo de fecundidade imensa, úmida, escura, e aí ela vai ser identificada, a Gaia, como um princípio feminino do mundo. Na lógica do Yin Yang, ela é um princípio feminino, Gaia, porque ela é aquilo de onde as coisas surgem, aquilo que dá suporte para o nascimento das coisas. Ela é a mãe de todas as coisas. E nós vimos que desta separação vai se desprender deste princípio que é Gaia, Uranus, que é céu, e Uranus vai se apaixonar por Gaia. E Uranus é céu, é aquilo que abarca, e ele é panorâmico, ele olha de cima, ele não conhece por dentro as coisas, ele conhece por ver de fora. Então, ele é um princípio masculino desse processo. Né? O céu tem veja, tudo isso são arquétipos, tá? Quando a gente fala masculino e feminino aqui, é numa chave arquetípica grega. O céu ele vai ser esse princípio do yin yang, que é fora, mas que se apaixona por Gaia. Isso tudo nós falamos no encontro passado. E deste processo, nós vimos que é preciso, para que ele se apaixone, já da existência de Eros. Então, Eros é um outro deus que surge do caos. E aí Platão vai explorar muito isso, nós dissemos um pouco também na vez passada, que Eros é o mais antigo dos deuses, porque dele veio a ser tudo o que há, ou seja, tudo o que há é fruto da ação de Eros. Isso é que Platão está dizendo lá no Banquete, numa obra que ele fala sobre o amor. Ou seja, tudo que existe é, de algum modo, fruto do amor, mas nós estamos falando de um amor cósmico, de um amor como uma força cósmica aqui, ou seja, uma força de atração entre as coisas. Tudo bem até aqui? Então, eu convido vocês a ler muito estes mitos de origem, eles são esquisitões, eles são difíceis. A maior fonte disso é a Teogonia do poeta Hesíodo, mas, para quem está afim de uma coisa rápida, para olhar e ver e só conhecer as historinhas, o site lá, Portal Grécia Antiga, na seção de mitologia, tem várias historinhas rápidas desses deuses todos. Então, dá para vocês irem coletando esta ideia. Depois disso, vão surgir desta união
de Uranus e Gaia, vão surgir também outros deuses, e entre eles Cronos, que vai destronar Urano. Vocês lembram que ele vai cortar a genitália de Urano, né? Ele corta o membro viril de Urano, e ele assume um pouco o papel do pai, né? Ele assume o poder, e ele vai se unir a Reia. Reia, que é uma outra manifestação de Gaia, também é uma deusa primordial, é uma deusa que se assume como a mãe primordial. Ela é uma outra face de Gaia, mas filha de Gaia. Elas se confundem um pouco. E lembra que nós tínhamos um problema com os filhos de Uranus, que eles seguiam a sua própria vontade, eles seguiam a sua própria natureza, que eles não se submetiam a nenhuma lei, e por isso Urano os temia. E os filhos de Cronos, né, veja, Cronos assume o poder e se torna bastante tirano também na maneira de exercer o poder. E aí Urano e Gaia vão profetizar que ele será destronado por um de seus filhos. Vocês sabem quem é Cronos, né? Cronos é Saturno. Se alguém aí é de Saturno, né, tem o seu... Saturno é Cronos, é o deus do tempo. A ele foi dedicado o sábado, porque é por isso que nós falamos Saturday, que é o dia de Saturno. Quando você fala em inglês, o Saturday é o dia de Saturno, de Cronos, porque ele é o último dos... Né, é quando passa a acontecer, no último dia, passa a acontecer o tempo. Né? Você entra na chave do tempo, etc. Bom, e ele, temendo que um de seus filhos o destronasse, como profetizou Gaia e Uranus, o que ele faz? Ele engole seus filhos. Cada vez que nasce um filho dele, ele engole seus filhos. Ele, de novo, manda os titãs, lá, muitos dos titãs para o Tártaro, ou seja, joga eles para dentro da terra de novo, fica senhor de tudo, e ele começa a comer os seus filhos. Até que Reia o engana, e ao invés de lhe ceder o seu filho Zeus, dá a ele uma pedra embrulhada num pano, e ele come a pedra achando que comeu Zeus. E Zeus vai ser criado numa gruta em Creta, secretamente. E depois Zeus se revela e faz a titanomaquia. Ele enfrenta todos os titãs e subjuga Cronos. Ok? Tudo isso vocês conhecem, né? Aí Zeus se torna, então... Veja, quando ele domina Cronos, significa que ele se torna senhor do tempo. Nós nunca podemos ler o mito sem entender que, quando alguém entra numa relação sexual com outro, eles estão se unindo forças. Quando eles se enfrentam, eles estão subjugando o outro. Então, Zeus passa a se tornar o senhor do tempo. Ok? Também. E o que é Zeus? Zeus é o grande clarão, é o raio, é o que toma conta dos céus. Ele é um deus dos céus. Ele toma conta da atmosfera. Então, o que ele vai dar para a Terra? Uma atmosfera. E é com Zeus que vem à luz a ideia de cosmos, de ordem. Ok? Vamos fazer uma piração física aqui? Vamos imaginar que, de causa até agora, eu tenho algo parecido com o Big Bang. Veja, o mito não tem nem aí com o Big Bang, sabe? Não tem nenhuma pesquisa. Mas o que é o Big Bang? Eu tenho uma coisa única que explode, as coisas vão se diferenciando, né? E chega depois de milênios, né? Chega a uma certa estabilidade, a uma certa ordem. Ok? Como é que o mito conta isso? A ordem, quem vai impor é a vontade de Zeus. Tá bom?
Então, bom, neste processo que nós vemos até agora, o mundo foi adquirindo uma definição. O que é uma definição? As coisas foram adquirindo limites. Então, por exemplo, o mar, ele tem um modo de ser e acontecer, mas ele tem um limite. A praia é um limite para o mar. Ele não pode passar dali. Às vezes, ele passa do limite, não é isso? Tem um terremoto, tem alguma coisa, o mar invade a praia, tem um tufão. Às vezes, ele se excede, porque ele, no mito ele está em fúria por alguma coisa. Mas aí Zeus vem, intervém e fala, olha, volta para lá. A Terra também, ela tem um limite, né? Ela é limitada pelo mar. O mar, os homens podem habitar a Terra, mas o mar eles não habitam. Para habitar o mar, eles vão precisar de instrumentos, de navio, enfim. E o mar se zanga quando os homens acham que dominam o mar. Os homens são da terra, não do mar. Quando os homens se sentem muito no mar, Poseidon se zanga. Ok? Querem fazer perguntas? Como é que estamos até agora? Isso tudo é um pouco de recapitulação, tá? Tem algumas coisas novas aí, mas é um pouco de recapitulação. Gente, funciona para vocês assim? Estão entendendo? Está muito basicão, tá bom desse volume. Eu estou bem didático, tá? Estou bem didático aqui, mas eu posso ir mais rápido. Ok. Então, vamos lá. Vamos entender esta ordem, tá? A palavra ordem aqui não é a mesma da bandeira nossa, ordem e progresso. Ela é uma ordem que significa cosmos. Cosmos é uma palavra grega de difícil tradução. Ela é, ao mesmo tempo, beleza, arranjo, ordenação, ou seja, tem um princípio inteligente atuando. É esta palavra que está em cosmética, por exemplo. Né? O que é a cosmética? É o conjunto das coisas que nos auxiliam a dar um bom equilíbrio. É o batom, o blush, o creme do rosto, tudo isso é uma cosmética que me ajuda a dar a melhorar a ordem, a dar um up, né? Botar um creme, passar isso, aquilo. Vem de cosmos, deste arranjo belo. Mas vejam, existem vários modos desta ordem acontecer. Como é que Zeus vai impor a sua ordem? Pensa num grande rei. Como é que ele impõe a sua ordem? Ele grita e fala, olha, agora todos me obedecem. Vocês já estudaram história. Ele vai, aos poucos, conquistando domínios. E um dos modos de conquistar domínios, como é que é? Na realeza antiga, lá, medieval, casando. Tendo encontros amorosos. Não é isso? Você faz um acordo, então você casa o filho, o príncipe. Então Zeus vai se unir a muitas divindades nesse período. Então Zeus é um galinha. Ele transa com todo mundo. Homem, mulher, ele vai tendo, mas principalmente com as deusas, porque ele precisa gerar bons acordos. E cada vez que ele se une a uma deusa, resulta disto um benefício para o mundo, porque ele está impondo a sua ordem. Estão entendendo isso? E esta é uma ordem, vejam, eu disse na vez passada que existem deuses, em geral chamados quitônicos, que são deuses que exercem no mundo uma força cega. O que eu falei que é uma força cega? É uma força que acontece necessariamente. Por exemplo, a gravidade. A gravidade é uma força cega. Toda vez que você, né, pular do 13º andar, você vai cair sempre. Você não corre o risco, hoje a gravidade decidiu não funcionar. Ela vai funcionar sempre. Para você, para o Leonardo, para a Sara,
para a Ana, para o Gustavo, todo mundo. Ela não vai escolher, não, esse aqui eu... Para Ana Lia não tem gravidade, para Sara tem. Não, todo mundo está sujeito à mesma força. E isso é um princípio da ordem. E tem forças que elas não são necessárias, elas são pontuais. E essas forças são, em geral, exercidas por deuses luminosos, que são os deuses olímpicos, que são os deuses que têm um poder de decisão. Então, o mundo está cheio de deuses, porque esses deuses, eles são as forças que regulam o cosmos, a ordem, a beleza do mundo. Vamos imaginar uma cena. Tem dois tipos de equilíbrio, tá? Tem um equilíbrio que é estático. O que é o equilíbrio estático? Eu ponho uma coisa de um lado e um tanto do outro e ele fica equilibrado. Não é isso? Concordem aí comigo ou não, né? Você tem um equilíbrio que é assim, você bota 20 quilos aqui, 20 quilos aqui, fica no meio, não é isso? Mas esse é chamado equilíbrio estático. Só que o que é o mundo? E aí isso é uma coisa mais linda que eu tenho para dizer para vocês. O mundo é vida. E o que é vida? Vida é ação. O mundo está vivo. E estar vivo significa estar em ação. Isso na cultura grega é muito forte. Estar vivo é estar em ação. Significa ter um princípio de movimento. Sabe o que os gregos chamavam de ânima, de psique? Psique é quem tem um princípio interno de movimento. Todo animal tem psique. Por quê? Porque ele tem um princípio interno de movimento. Ou seja, ele o processo de modificação deste objeto ele acontece por ele mesmo. Por exemplo, uma pedra não se modifica. Então, ela não é viva. A modificação que a pedra realiza vem de fora, do vento, do tempo, de uma martelada. Ela sozinha não se modifica, mas um vírus se modifica. Então, ele tem um princípio interno de movimento. Ele é um ser vivo. Aí é uma discussão para a biologia. Uma bactéria se modifica. Tudo que se modifica está em ação. E por estar em ação, ele está se modificando o tempo todo. Então, veja que eu não estou falando de um equilíbrio, de uma coisa estática. Então, a ordem do mundo não é assim, eu bolei a ordem do mundo e pronto, ele está em ordem. Não. Veja, eu tenho lá, vamos pensar uma coisa bem besta mesmo, mas bem concreta do mundo físico, né? Tem lá um ecossistema qualquer. Tem lá um coelho. O coelho come a comidinha que está ali, bebe a água. Mas o coelho vai se multiplicar, queridos. Daqui a pouco eu tenho 35 coelhos que vão comer muito mais do que um coelho. Então, eles vão gastar muito mais o mundo. Ora, se eles gastam muito mais o mundo precisa ter uma reação. Estão entendendo isso? Então, cada vez que eu mato um coelho, uma abelhinha, eu destruo uma colmeia, eu estou propondo um pequeno desequilíbrio. Ora, quando a gente anda de bicicleta, um pequeno desequilíbrio precisa ser compensado por uma ação. Vamos pensar um outro exemplo aqui que eu gosto. Pensa num tabuleiro de xadrez, no início da partida. Vocês jogam xadrez? Xadrez é um bom exemplo para vocês? Bom, todo mundo sabe como é que é. Tem 16 peças de um lado, 16 do outro. No início da partida, está estático. Ok? Está equilibrado. Todo mundo tem as mesmas forças. Ora, o jogador das pedras brancas fez um movimento, pronto, desequilibrou o jogo. O das pedras pretas tem que fazer um outro movimento para equilibrar o jogo. Agora, pensa um xadrez de proporções cósmicas, em que as peças são infinitas, elas são de natureza viral, bacteriana. Então, o movimento de uma bactéria desequilibra, mas também o movimento de um astro desequilibra o mundo. Então, Zeus fez um arranjo no qual todas estas forças entraram em harmonia. Então,
entendendo a loucura que é isso? A abelha com a aranha, com o ser humano, com todos os seres entrarem em harmonia. Porque as ações deles têm reações. Então, o coelho é uma presa fácil, mas ele se multiplica demais, então ele não vai se destruir. A tartaruga é lenta, mas ela tem uma carapaça, então ela vai se proteger, né? Então, cada animal ganhou um dom, e quem fez isso foi Prometeu, é o mito de Prometeu, Prometeu que distribui os dons. Cada animal, cada ser vivo ganhou um dom para se proteger dos demais, para evitar a sua extinção. Essa foi a ordem. Mas nós temos um bicho que tem um dom especial, que é o bicho homem. Vamos falar disso? Então, como é que... Vamos voltar a este mito, é o mito de Prometeu. Zeus diz, então, na lógica da sua ordem, ele diz para Prometeu, Prometeu é um titã, para ele fazer a distribuição dos dons. Por que ele pediu para Prometeu? Porque a palavra Prometeu significa prometes. Metes é uma certa inteligência. Então, ele tem uma inteligência antecipada. Aquilo que antecipa. Prometeu é aquele que vê antes. Ele antecipa as coisas. Então, ele é o previdente. Ok? Ele tem o poder de prever o futuro. Então, ele fala, já que você tem o poder de prever, você é que vai fazer a distribuição dos dons. Mas Prometeu cai na besteira de convidar o seu irmão, Epimeteu, para ajudar. Epimeteu, de epílogo, né? Prefácio e epílogo, é aquele que vê depois. Ele primeiro faz, depois enxerga. É aquele que tem a visão depois. O entendimento dele vem depois da ação. E o Prometeu estava achando muito chato fazer aquilo, aí essa é a versão do Luiz. Ai, meu Deus, não aguento mais ficar distribuindo, né? A águia tem a visão de longo alcance, mas aí o outro animalzinho vai ter, né? Vai correr muito, o outro vai ter chifre para se proteger, aí o outro vai ter uma pele dura. Ai, Epi, dá uma força aí para nós, faz isso aí que eu não aguento mais. E o Epimeteu foi fazendo, distribuiu. Veja, qual era a lei de Zeus? Ninguém pode ficar desprotegido. Então, a distribuição tem que ser de tal modo que nenhum animal corra o risco, nenhum ser vivo corra o risco de se extinguir. Ok? Então, ele distribuiu, e aí chegou um bicho, ele acabou os dons, ele distribuiu todos os dons, mas um ficou sem. Aí o Prometeu chegou para fiscalizar o trabalho. E aí ele fala para o Epimeteu, Epi, fudeu! Adivinha quem que ficou sem? O ser humano. O ser humano não tinha nenhum dom. E vamos olhar para o ser humano, tem bicho mais frágil que esse? Todos os outros bichos nascem e se viram praticamente sozinhos, né? O ser humano não corre bem, não nada bem, não tem pele grossa, ele não voa, etc. Ele é o bebê mais frágil é o humano. Ele precisa de acolhimento. Se não tem alguém para cuidar, ele morre. Você vê o gatinho, né? O gatinho nasce e já sai andando. Meio capenga, mas sai. O cachorrinho nasce já 3, 2 dias, está lá espertinho. A gente não, né? Fica lá, precisa de fralda, precisa de tudo isso, mamadeira. Então, ele olha para esse bicho, homem, e fala: este é o mais frágil de todos, ele vai se lascar. Aí Prometeu tem uma ideia para resolver a merda que o Epimeteu fez. Qual foi a ideia dele? Eu vou roubar o fogo sagrado dos deuses e dar aos homens.
que é o fogo sagrado dos deuses? É uma capacidade de inteligência. E aí ele pega e distribui aos homens o fogo sagrado. Distribui de um jeito gradual, porque o fogo sagrado deu a eles os dons que tinham Hefesto, Apolo, os dons da ciência prática. Então, com o fogo, eles conseguem produzir tecnologia. E o que é a tecnologia? Tá muito chato? Não, tá bom, né? Isso é bacana. O que é a tecnologia? É o meio que eu tenho de reproduzir os dons de todos os outros bichos em mim. Já pararam para pensar isso? Então, o ser humano, com este fogo, ele ganhou o poder de reproduzir, pela técnica, os dons dos demais animais. Vamos pensar aqui? Ok, eu não tenho os olhos de águia, mas eu posso fazer binóculo, eu posso fazer telescópio, eu posso fazer lentes para enxergar mais longe. Eu não tenho as garras do leão, mas eu posso fazer espada, faca, eu posso fazer isso. Eu não tenho a carapaça da tartaruga, mas eu posso fazer armadura, eu posso fazer tanque de guerra, eu posso fazer um monte de coisa. Então, ele pode, agora, pela técnica, reproduzir todos os dons dos animais. Só que o que isso gera? Um desequilíbrio na ordem. Então, esta é uma das versões que fala desse desequilíbrio na ordem, porque agora ele se tornou muito poderoso. Estão entendendo a bagunça da ordem? Que é uma ordem dinâmica, que ela precisa ser... Eu usei a imagem do jardim, né? O jardim é lindo, pensa num belo jardim, mas todos os dias o mato cresce, todos os dias as plantas crescem. Eu preciso que o jardineiro apare, arranque mato todos os dias para ele continuar igual. Se eu deixá-lo ao seu bel prazer, o jardim vira um matagal. Então, esta é a ordem de Zeus. Ele precisa cuidar do mundo o tempo todo, porque o mundo se desarranja. Só que como ele vai cuidar? Atribuindo tarefas para os deuses. Porque não dá para ele fazer tudo. Então, nós temos uma miríade de deuses que vão cuidar dos aspectos de funcionamento do universo. Alguns deuses são grandes, são enormes de poder, e a sua abrangência é enorme, Poseidon, por exemplo, mas algumas divindades são locais. Às vezes você tem uma divindade de um rio, uma divindade que é responsável só por aquela montanha, tem uma divindade que é responsável só por aquele pedaço ali. Você tem divindades que cuidam das espumas do mar, são as nereidas. Você tem as ninfas que cuidam dos arranjos das plantas. É muito difícil capturar esta ordem. Mas voltamos lá aos homens. Diz Platão, a versão desse mito é de Platão, que Zeus, quando descobre isso, fica furioso. Vocês sabem qual é o castigo de Prometeu pelo mito de Ésquilo. Prometeu vai ser condenado a passar 30.000 anos acorrentado num penhasco e todos os dias uma ave vai comer o seu fígado. E todas as noites o seu fígado regenera para no dia seguinte ele ser comido de novo pela ave. É cruel, é muito cruel a condenação de Prometeu. Mas Prometeu é o previdente. E ele prevê que Zeus será destronado. E Zeus fica furioso com essa história. Esse é o mito de Prometeu acorrentado. Mas eu volto lá à versão platônica. O que Zeus olha e fala: Prometeu, você ferrou com a ordem. Porque o que você deu aos homens não é o fogo da inteligência da ordem, mas o fogo fabril. Eles se tornaram poderosos, mas eles se tornaram uma ameaça, porque eles não conseguem viver em comunidade. Estão entendendo? Eles não têm um princípio interno que os façam viver juntos, e separados eles não vão sobreviver. Ou seja, o que faltava aos homens
talvez falte até hoje, a ciência política. E Zeus, então, vai intervir na ordem, porque ele quer a ordem, uma ordem específica, e vai dar aos homens dois dons muito valiosos. Primeiro dom que ele vai dar aos homens para compensar o estrago de Prometeu. A dike. Dike é uma palavra grega para justiça, mas não é a justiça, é o senso da justiça. O que é o senso da justiça? É o senso das proporções. Nenhum ser humano pode alegar que não tem o senso das proporções, porque isso é uma faculdade da razão. Por exemplo, se alguém xinga minha mãe, eu vou lá e ponho fogo na família dele, todo mundo entende que eu fiz algo desproporcional. Ah, mas ele começou, eu só revidei. Não, querido, você revidou de maneira desproporcional. Você foi injusto, e isto é óbvio. O sujeito tacou uma bolinha de papel, eu joguei uma caçamba nele. É desproporcional. É um senso de medida que todos temos. Porque isso é uma propriedade da razão. Daí a palavra razão está na equação matemática. Qual é a razão do número? Qual é a proporção? Por isso que a palavra logos também significa proporção. É o senso da proporção. É o senso de justiça. Mas Deus diz, não basta que os homens tenham o senso da justiça. Então, por exemplo, eu emprestei R$ 200 para a Analia. E eu digo, Analia, você lembra que eu te emprestei? Ela diz, eu lembro, Luiz. Você lembra que eu falei que eu precisava do dinheiro? Ela fala, eu lembro. Você lembra que esse dia combinou que ia me pagar? Ela fala, eu lembro. Mas ela não me paga. Então, ela tem o senso de que ela, de fato, me deve, ela sabe disso, mas ela não está nem aí. Então, não basta que ela saiba o que é o certo a fazer com relação à proporção, é preciso que outra coisa motive. Isso eu acho lindo no mito. Então, Zeus vai dar um outro dom a todos os homens. Porque o fogo fabril, o fogo dos deuses, Prometeu distribuiu de maneira não igual. Cada um pegou um pedaço dele. Então, alguém ficou com habilidade para sapateiro, outro com habilidade para música, um outro com habilidade para barco. Então, cada um tinha um tipo específico de habilidade com o fogo. Mas a dica é todos têm igual. E agora tem um novo dom que Deus vai dar a todos os homens. A aidos. Sabe que a aidos em grego é difícil traduzir. Se a dica é o senso da justiça, a aidos é uma espécie de vergonha. É um senso da vergonha. É preciso ter vergonha de estar devendo. É uma espécie de pudor. Não basta que eu saiba que eu estou devendo, é preciso que eu tenha uma espécie de vergonha na cara. A idosa a gente traduziria numa linguagem chula por vergonha na cara. É muito legal isso. A pessoa que não tenha o senso de justiça nem vergonha na cara, o que os gregos diziam? Tem que fazer um buraco na terra e enterrar. Ele não serve para viver em comunidade. Então, para viver em comunidade, ou seja, para adquirir o conhecimento político, o mito nos diz, eu preciso do senso de justiça e de vergonha na cara. É muito bonito isso, né? Se você não se incomoda de estar agindo contrário ao senso de justiça, você não tem condições de viver em comunidade. Bom, então, até aqui fomos. Querem falar, por favor? Luiz, esses dois dons, eles provavelmente só se desenvolvem depois de uma certa idade, porque criança é a criatura que menos tem dessas coisas. Olha, é um processo no qual isso é fermentado, né? Mas eu te digo que não subestime as crianças nunca. A criança, ela... Veja,
O dia que uma criança derruba um copo no chão, ou um vaso da mãe, um vaso caro, e ele se quebra, e a mãe pergunta, quem foi? E ela diz, eu não fui. Ela, nesse momento, ela sabe que ela tem plena clareza que ela está falando algo que é contrário ao senso de justiça dela. Veja, Zeus disse que ter o senso de justiça não significa ser justo. Isso é muito diferente. Todos os homens têm o senso da justiça, mas dificilmente encontrarás alguém que é justo. Uma coisa é você saber o que é o certo, outra coisa é você fazer o certo. Essa é a viagem. Por isso que ele não recebeu a justiça, mas o senso dela. Ele sabe que ele está sacaneando o outro. Não é isso? Quando você comprou um objeto por 30 reais, aí um amigo gostou, você vendeu ele por 180, você sabe que você deu uma sacaneada nele. Aí você fala, bobo dele, que quis pagar, tudo bem, mas você sabe que você omitiu uma informação, né? Você quis dar uma de esperto, mas aí é uma questão assim, a esperteza também é um outro atributo que está junto aí. Bom, deixa eu voltar aqui no mito, mas o que mais que vocês querem comentar aí? Bom, esta ordem, eu vou falando, vocês vão me atropelando aí, tá? Esta ordem, ela está no mundo, é a ordem de Zeus. E esta ordem, ela tem aspectos bastante necessários, ou seja, tem uma ordem que está prevista e vai acontecer, mas tem alguns aspectos que ela é impossível de prever. Por quê? Porque foi dado aos homens esta capacidade de ter a luz do fogo. Então, ele não age de forma que é possível prever. Vou dar exemplo. Dificilmente você verá uma passeata de abelhas fazendo um manifesto de greve contra o ato de fazer mel. Cansei de fazer mel, vou fazer outra coisa, não aguento mais fazer mel. Não, as abelhas farão mel. Está na ordem delas, no modo como a ordem está constituída, as abelhas fazem mel. Tem okay? aquela historinha que toda criança ouviu, se não ouviu, né? Que tem lá o sapo, o escorpião quer atravessar o lago, mas ele não consegue, aí ele pede carona para o sapo, e o sapo fala, não, se eu te levar, você vai me picar. Ele fala, imagina, você vai me levar, eu prometo que eu não vou te picar. E quando ele chega do outro lado, ele pica. Né? Um pouco antes de chegar, ele pica, fala, pô, mas vai morrer nós dois. Ele fala, mas é a minha natureza. É da minha natureza fazer isso. Então, tem um pouco assim, quando a gente olha e fala, é da minha natureza fazer isso, quero dizer o seguinte, eu não consigo fazer diferente. Ele é instintivo. O que rege este reino? Os instintos. Os instintos são a voz da natureza e, portanto, a voz de Zeus dentro de cada espécie. Mas nós temos deuses e um ser que contraria isso, que ele pode tomar decisões fora da ordem. Tá bom? E aí eu vou contar para vocês como é este arranjo maluco, porque ele não é muito lógico, que é do início da Ilíada. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Vocês veem bem, né? Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu só botar isso para cima, senão eu fico olhando para lá. Isso é o canto 1 da Ilíada. É belíssimo. Olha como é difícil de ler, né? Tá a tradução do grande poeta Haroldo de Campos. Tá aí, eu pus até em grego, que é lindo isso aqui, ó. Meni naidetia peliadeu Aquileus, olomenen re miri acaios algeteke polas diftimos psicas aidi
Prosaipsen heron. É bonito isso aqui. Vamos ver como ele está traduzindo este canto. Aí a gente vai já aprendendo a ler poema antigo, tá? É dificílimo. Vejam se vocês conseguem entender na primeira. A ira deusa celebra do peleio Aquiles o irado desvario que aos aqueus tantas penas trouxe, incontáveis almas arrojou no Hades, de valentes, de heróis, espólio para os cães, pasto de aves rapaces, fez-se a lei de Zeus. Difícil, né? Então vamos juntos fazer essa pequena tradução da tradução. A musa, que é a deusa aqui, ela canta, ela celebra a ira de Aquiles, filho de Peleu. Então, quando eu encontro aqui Peleio, é filho de Peleu. Peleu é o pai de Aquiles. Então, a deusa, ó deusa, é um canto do poeta. Ó deusa, musa. Nenhum poema começa sem a invocação às musas. Ó musa, canta para nós, celebra para nós a ira de Aquiles, filho de Peleu, que com a sua ira desvairada, né, o irado desvario é a falta de razão, é uma ira sem razão, irracional. Esta ira, ela trouxe tantas penas aos aqueus, os aqueus são os gregos, e incontáveis almas arrojou no Hades, ou seja, matou muita gente. Por causa da ira de Aquiles, tantas penas e tantas almas foram parar no Hades. Deusa, conta para mim essa história na qual a ira de Aquiles, a ira desvairada, fez com que tantas penas os gregos sofressem e tantas almas fossem parar nos infernos, lá no Hades. Almas de quem? De valentes e de heróis. Olha que linda essa frase. Espólio para os cães. Vocês sabem o que é espólio, né? Espólio se tornou a palavra jurídica. Espólio são os bens que sobram da guerra. Quando eu ganho a guerra, os bens do meu inimigo são o meu espólio, são meus agora. Espólio para cães. Quem são espólio para cães? Os cadáveres mortos na guerra. Espólio para cães e pasto de aves. Sabe o que são essas aves? São as aves rapaces, são as aves de rapina, tipo urubu e aquelas aves que comem carniça. É um pasto para elas, os cadáveres mortos no campo de batalha. Então ele está mandando ele cantar a guerra de Troia, no qual os cães comeram os cadáveres, as aves comeram os cadáveres, e aí ele diz, fez-se a lei de Zeus. Caceta! Como assim? A lei de Zeus está aí, nesta guerra, na ordem? De que maneira essa ideia bonita de cosmos, de ordem, harmonia e beleza, ela também é a guerra de Troia? Ela também está lá. Estão entendendo a loucura? Do modo como os deuses atuam? Desde que, por primeiro, a discórdia apartou o Atreide é o Agamêmnon, né? O filho de Atreu. Atreide é o filho de Atreu. Apartou o Atreide, chefe de homens, que era o líder, e o divino Aquiles. Que Deus, posto entre ambos, que Deus é esse? É o filho de Latona e Zeus, que é Apolo. Apolo é este Deus que ficou entre ambos e provocou a rixa. Irou o rei. Aqui. Eu vou interromper. Vejam, depois que vocês fizerem uns 30 exercícios desses, vocês vão ler poesia antiga bonitinho. Mas vocês viram que é difícil? A linguagem é difícil. Mas vocês viram que a gente vai decodificando, né, junto. No início da Ilíada, a Ilíada dura 10 anos. Né? Na Guerra de Troia dura 10 anos. Mas é só no último ano que os gregos conseguem entrar em Troia. E antes de eles entrar em Troia, eles ficam invadindo as cidades aliadas.
E numa dessas invasões, os gregos destruíram um templo de Apolo. E é por isso que vai começar a rixa entre Agamemnon e Aquiles, por causa dos espólios, né? Bom, mas isso eu vou contar na época da Guerra de Troia. Mas o que eu queria dizer? Esta ideia de que o modo segundo o qual Zeus impõe ao mundo a sua ideia, ele não é fácil de entender. Então, a Guerra de Troia, como um jeito de trazer a ordem, de preservar a ordem, é muito esquisito para nós. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha que o Merli contou para os seus alunos lá no seriado, que é um conto zen. Posso contar? Aqui. Era uma vez um monge que saiu com o seu discípulo para conhecer o interior da China e ver como que as pessoas viviam, a pobreza que os chineses viviam. Então, eles foram cuidadosamente conhecendo os lugares e chegaram na casinha de um sujeito pobre, 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 sua mulher pobre, 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 uma vida desgraçada de pobre, mas que receberam o mestre com uma honra, ofereceram para o mestre o melhor que eles tinham e era muito pouco. E aí o mestre conta como é que é a vida de vocês. E eles dizem assim: ah, mestre, aqui a gente só não morreu de fome por causa daquela vaquinha. E eles olham lá fora, tem uma vaquinha magricela. Ela ainda nos dá leite, nos ajuda a puxar o arado. Se não fosse por essa vaca, a gente já tinha morrido. E aí eles ficam lá uns 3 dias e o discípulo está muito... Mestre, como eles são pobres, nossa, precisamos fazer alguma coisa por eles. E o mestre, como todo bom mestre, diz em silêncio. No terceiro dia, eles vão embora. E ao ir embora, eles estão andando lá, já se distanciando bastante da propriedade lá desses dois camponeses lá do interior da China. E ele vai: olha, mestre, ali a vaquinha estava na beirada de um penhasco, de um precipício. E o mestre fala para ele: discípulo, empurra a vaca no precipício. E o discípulo fica: como, mestre? Espera aí. Mas a vaca é tudo que eles têm. Eles não podemos. É uma ordem. Empurra aquela vaca. E o discípulo, chorando, tem que cumprir o voto que ele fez de obediência. Ele vai lá e empurra e a vaca morre. Acabou a história. Gostaram? É isso. Passou 3 anos, o mestre volta lá para saber como eles estavam, junto com o discípulo. E a família fala: ah, mestre, quando vocês forem embora daqui, aconteceu uma grande desgraça para nós. A nossa vaquinha morreu, mas aí a gente teve a gente teve que sobreviver e a gente acabou fazendo outras coisas. E eles estavam numa vida muito boa, tinham melhorado o arado, melhorado tudo, estavam produzindo mais, etc, etc. Então, eles tinham uma vida muito melhor, 3 anos depois. E o que o mestre percebe? Que a vaca era uma âncora para eles. Na verdade, eles só não conseguiam progredir porque eles projetavam que toda a felicidade deles era aquela vaquinha. O dia que ela deixou de existir, eles tiveram que inventar novas coisas, que buscar novas opções. Sabe aquelas pessoas que ficam: ah, o meu emprego, se eu perder meu emprego, se eu perder isso. Ah, mas se eu perder o amor do meu marido, eu nunca mais vou, né? Eu não posso. É a tua vaca, querido, empurra. Veja, o monge foi alguém que enxergou a ordem. A ordem aqui é a beleza, tá? Ele entendeu. Ele falou: nossa, a vaca é o problema desses caras. E ele fez uma coisa horrível, matou a vaquinha, mas ela era a salvação para eles. Ora, às vezes, o modo como Zeus vai intervir na guerra é um jeito que ele está consertando o mundo, é um jeito que ele está trazendo a ordem. Então, às vezes, um evento funesto numa família, numa tragédia, é um modo de organizar isto. Isto é muito difícil de entender.
Mas vocês conseguiram capturar um pouco? Ou está muito confuso? Deixa eu ver aqui o chat, porque tem coisa aqui para a gente olhar. A Laura está perguntando a motivação, né, da guerra. Ixi. A motivação da guerra, assim, ela tem, sabe, as Mil e Uma Noites, tudo tem uma coisa por trás, né? Então, assim, lá atrás nós vamos encontrar que a guerra de Troia começa na paixão de Zeus por Tétis. Zeus se encanta com Tétis e depois ele não pode possuí-la. E aí ele vai dar ela de presente de casamento para um mortal, que é Peleu. Tétis vai ser a mãe de Aquiles. Aí na festa de casamento nós teremos a querela das deusas. Na querela das deusas nós teremos a maldição de Paris. Na maldição de Paris, o rapto de Helena. No rapto de Helena, a crise de Menelau. Tem muitas coisas por trás disso, mas nós vamos falar só disso numa aula, em 4 aulas. Nós dedicaremos 4 aulas à Guerra de Troia, tá? Mas hoje nós vamos voltar aqui à ordem. Mas agradeço, essa é uma pergunta maravilhosa. Então, nós temos este fenômeno. Às vezes, o modo como os deuses luminosos atuam no mundo não é muito compreendido. E nós não sabemos qual é, ao final, a ideia completa dessa ordem. Então, existem duas forças. Uma força que é esta necessária, são as forças necessárias, as forças quitônicas, cegas, que organizam o mundo. Mas tem as forças que não são necessárias, ou seja, que elas acontecem por vontade de Zeus, né? Diz ali o texto, fez-se a lei de Zeus, ou seja, para que retomasse uma certa ordem, era preciso que aquilo acontecesse. Porque os homens, aqueles homens, eles cometeram muitos delitos com os deuses. E por isso eles estão pagando com vidas. A guerra está pagando com vida o fato de que os homens se esqueceram da ordem. Não é isso? Quando eu mato a minha própria mãe, ou quando alguém mata o seu próprio irmão, ele se esqueceu da ordem. Ele passou por cima por uma vontade própria. Quando alguém comete uma injustiça grotesca, em função de um desejo pessoal muito forte, ele acabou com a ordem. E como é que os deuses punem a ordem? Com uma peste. Os humanos vão sofrer, que é o que vocês verão em Édipo, agora na próxima vez. Então, vamos ao tema das musas, para nós fecharmos a nossa aula, tá bom? Então, Zeus concebeu e impôs a sua ordem de uma maneira muito engenhosa, fazendo guerra, fazendo casamentos, tendo relações, e ele foi impondo o seu modo. E Zeus é o Deus soberano, o pai dos deuses, como se diz lá no mito. E ele, você sabe que ele é chamado de Dios. A palavra Deus vem de Zeus aí, né? Ela vem dessa expressão. Assim como a palavra daimon, que vai dar demônio, daimon em grego é uma divindade local. É um Deus que cuida de um lugar só. Chama daimon, né? É um Deus local, é uma divindade local. E Zeus, quando ele completou a ordem, ele deu uma festa no Olimpo, para que todos os deuses se reunissem e contemplassem o mundo, o cosmos, né? O mundo tal como ele havia previsto. E aí, claro, foram beber ambrosia, foram festejar, fazer lá o pancadão deles, dos deuses, tudo bacana. E lá nas alturas da festa, uma das divindades, nós não sabemos qual, esta é uma história que não chegou para nós na íntegra, ela chegou por terceiros, mas é um poema de Píndaro, isto.
mas que o texto de Píndaro não chegou para nós, ele chegou pelo relato de um poeta romano que teria lido esse poema. Mas ele diz que Zeus, então, estava dando a sua festa e um dos presentes disse: ó grandioso Zeus, o que fizeste de fato é lindo e harmonioso e está em ordem. Mas esta criatura da qual você tanto se orgulha, os homens, ela tem um defeito. Esta criatura, né, os seres humanos, da qual você tanto se orgulha, ela tem um defeito. Eles se esquecem com muita facilidade. E em pouquíssimo tempo, eles não vão mais se lembrar da grandiosidade da ordem, né? Do modo como o cosmos está constituído. Eles não vão mais render culto a você e eles vão julgar que eles são os grandes personagens da história. É uma previsão, né? Porque eles vão se esquecer de que eles estão dentro de um sistema, de uma ordem, de um cosmos. Eles vão achar que eles são soberanos, porque eles vão se esquecer. Eles se esquecem com muita facilidade. É muito legal esta ideia. Os homens, as mulheres aqui, eles são esquecediços. Tem uma palavra árabe para ser humano que eles definem o ser humano como insan, que significa aquele que se esquece. E nós vamos falar por que isto é importantíssimo. Bom, aí Zeus olha e fala: de fato, nesse ponto eu caguei, né? Eu errei. Então eu vou ter que fazer uma reparação. Então ele vai se unir, claro, a Mnemosine, que é a deusa da memória. E ao se unir à deusa da memória, vão nascer as musas. Qual é o papel das musas no mundo? Impedir o esquecimento. Qual é o papel das artes no mundo? Impedir o esquecimento. E, portanto, impedir que os homens se embruteçam, que eles se tornem insensíveis, que eles se tornem indiferentes ao mundo, à ordem, à beleza. Veja que ordem é beleza, tá? Quando eu falo ordem aqui, é uma palavra ruim para o português, né? É a inteligência do mundo, é a inteligência da beleza. Porque os homens não se esquecem de tudo, disse o Deus. Eles só se esquecem do que é importante. O que não é importante, eles se lembram muito. Da briga com o vizinho, daquilo que você disse para mim daqui 3 anos atrás. Das coisas mesquinhas a gente lembra, do capítulo da novela, etc. Né? Mas daquilo que é importante, que tem a ver com a preservação da beleza, a gente se esquece. E o papel das artes, das musas, é lembrar os homens, né, os seres humanos, daquilo que de fato importa. E aí a gente chega nesta coisa que eu acho maravilhosa, que é: qual é o papel do mito? Impedir que a gente se esqueça de que o mundo é um arranjo belo, de que as coisas têm um certo arranjo, que eu não posso fazer tudo como eu quero, que eu tenho que entender primeiro este arranjo, que eu não posso me esquecer dele. E aí eu queria falar 2 coisas só mais e abrir para vocês importantíssimas. Sabe o que é esquecimento em grego? É lete. A palavra lete. Lete é o nome de um rio. Na verdade, é uma espécie de um oceano que se cruza quando se vai para os Campos Elíseos. Para os homens habitarem os Campos Elíseos é uma espécie da morada celestial da qual as almas vão, né? Claro que depois elas vão ser descritas como sendo um lugar dentro do Hades, mas elas já foram descritas como sendo uma ilha distante que você atravessa um oceano para chegar.
Assim como lá no Silmarillion do Tolkien tem aquele, né, Valinor, né, o lugar que está a oeste do mundo. Ele se inspirou nos Campos Elíseos antigos. E Lete é o rio do esquecimento. Ora, para você adentrar nos Campos Elíseos, você tem que esquecer. Você tem que esquecer da vida, da desgraça que você sofreu, para você viver uma nova vida. Para entrar numa nova vida lá, você tem que passar pelo rio do esquecimento. E olha que legal. Existe uma palavra grega, né? As palavras gregas são construídas muitas vezes com o radical, e aí eu quero falar o oposto daquilo, eu coloco a vogal A ou alfa antes. Aí a gente tem o normal e o anormal, né? A gente bota isso. Então, nós temos a palavra lete, que é esquecimento, e a palavra aletheia. Sabe como é que a gente traduziu a palavra aletheia? É uma das palavras mais importantes da filosofia grega. Aletheia significa verdade. Todas as vezes que um grego está falando a palavra verdade, ele está escrevendo aletheia, ou seja, aquilo que não deve ser esquecido, o não esquecimento. Então, o que é o conhecer a verdade? O conhecer é ter presente. Essa é a ideia de conhecer. Por que é verdade? Porque eu tenho presente para mim. Porque não está obscuro, não está no esquecimento, está no campo daquilo que é visível, no campo da luz, no campo daquilo que eu enxergo. Então, isso é muito bonito, né, na cultura grega. Então, o papel das musas, como não esquecimento, é produzir um conhecimento daquilo que eu preciso ter presente. E aquilo que eu preciso ter presente é, em grego, aletheia, é a verdade do mundo, a realidade tal como ela se apresenta a mim. Nesta imagem, né? Então, é isso que a gente entende do papel dos mitos. Veja que do papel dos mitos e das musas, né? Nas culturas tradicionais, quando a gente vê um totem, vocês já viram um totem? O que é um totem? É um objeto que eu faço comemorativo. Então, a gente ganhou uma guerra. Tentaram invadir o nosso território e nós ganhamos uma guerra. E nós fazemos uma festa e produzimos uma imagem, um totem, para que daqui 200 anos, quando o tataraneto do bisneto do tataraneto olhar para esse totem, ele lembre que para ele estar aqui hoje vivo, seus antepassados deram a vida por uma guerra, por uma causa, etc. Então, toda vez que ele olhar para aquilo, ele vai lembrar que ele não está aqui de graça, que muita gente lutou naquela guerra para ele poder hoje estar aqui. Por isso que, quando alguém vai comer numa sociedade tradicional e pega um prato que tem uma imagem da divindade que cuida dos alimentos, é para ele lembrar que a comida que ele está comendo é sagrada, para ele não comer de qualquer jeito. Então, este é o papel das artes. Por que se enfeita, se ornamenta? Não é só para ficar bonitinho, mas para eu lembrar que aquilo está dentro de uma estética, de uma ordem, de uma concepção, de um cuidado, e não que aquilo é uma coisa casual. Claro que nossa sociedade contemporânea as coisas são feitas por uma estética diferente, por um design, etc. Mas numa sociedade ritual, qualquer coisa que eu faça, ela tem que me remeter a uma concepção do mundo tal como ele está. E assim são os mitos, e acabou as nossas aulas introdutórias, porque ela queria chegar aqui. O que é o mito? É uma forma de capturar e expressar, de algum modo, uma certa inteligência que a cultura grega teve do mundo, da maneira como as coisas estão constituídas e daquilo que deve ser preservado durante as gerações. Então, eu vou contar estes mitos
para que as pessoas entendam que nós partilhamos de uma certa concepção de uma harmonia do mundo, de uma ideia de mundo. Eu já disse, né, o contrário de mundo é o imundo, de uma certa ordem, de um certo arranjo que é coerente, e que ele tem duas etapas. Os mitos sobre os deuses, todos os mitos que versam só sobre deuses, eles contam o modo como o mundo físico está configurado. Eles falam sobre a estrutura do mundo físico. Os mitos de heróis e homens, eles falam sobre o modo como a psicologia humana está constituída, sobre como é o mundo da psicologia humana, da natureza humana. Então, são duas vertentes. Mitos que falam da harmonia do mundo e da luta. Veja, é uma harmonia em luta, em movimento, não é uma harmonia fixa. Ela está sempre em luta, como um vulcão, o tempo todo. Ela desarranja, arranja, desarranja, arranja. Por isso que é uma harmonia musical. Sempre pense a ordem como música.